céus estarão abertos sobre a sua vida, onde você vai reinar. Mas pastor, o que significa o reino de Deus? Na Bíblia a gente vê essa expressão, reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa. Onde você vê nos evangelhos, às vezes, reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa. Essa é a mensagem principal, queridos, de Jesus. O próprio João Batista, ele chega e a tônica da mensagem dele era: olha, é chegado o reino dos céus, anunciando Jesus, anunciando o reino. Mas o que significa realmente reino, pastor? Diga comigo: reino é autoridade. Jesus não queria tomar aquele governo e implantar o governo dele. Jesus, ele queria trazer uma nova mentalidade. Jesus veio trazer uma nova direção. Jesus veio não apenas em palavras, em fábulas, mas porque isso qualquer religião traz. Jesus foi exatamente diferente de todos, de tudo, porque o evangelho, queridos, não é letra apenas, não são conceitos apenas, não são um ajuntamento de filosofias, mas o evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? É o poder de Deus. O evangelho é a manifestação da glória de Deus. O que faz a diferença do cristianismo, do evangelho para as demais religiões é exatamente a manifestação da glória e do poder de Deus. Portanto, o reino de Deus, queridos, é trazer a glória dos céus. O reino de Deus é trazer o poder dos céus para a terra. Você compreende isso, amados? Vou repetir. Reino de Deus é trazer a glória de Deus dos céus para a terra. Reino de Deus é trazer a glória dos céus para a tua vida, para a tua casa, para as tuas finanças, para os teus sonhos, para os teus projetos. Posso ouvir glória a Deus, queridos? Que venha o reino de Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensinou o quê? Venha a nós o vosso reino. Amém, amados? Venha, Senhor, o teu reino. Amados, é a hora, é o momento, meu irmão, de você ajustar, alinhar, fazer um balanço e, no nome de Jesus, tomar atitudes na sua vida. Nada melhor do que o início de um novo tempo, de um início de um novo ciclo, de um início de um novo ano. No final do ano, início do ano, a gente faz um balanço. Como foi o ano anterior, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado. Então, querido, aproveita esse momento, aproveita esse time agora, faça um balanço da tua vida, decida um novo momento, decida um novo norte para a sua vida.
Até quando você vai continuar nessas amarras, nessa mesmice? Até quando, querido, querida, você vai continuar patinando, sem sair do lugar? Até quando você vai continuar infrutífero? Até quando você vai continuar fazendo e vivendo de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você acha, de acordo com aquilo que você colocou como padrão para a sua vida, sem ouvir Deus, sem ouvir e conhecer a vontade de Deus? Por isso, querido, querida, está posto diante de nós, está posto diante de você, um novo tempo, um novo ano, 2016, tempo, meu irmão, minha irmã, um tempo que Deus lhe propõe para você viver o reino dele. E viver o reino dele, meu irmão, minha irmã, é viver fazendo a sua vontade, é viver submisso a ele, é viver com o coração aberto, sendo guiado, direcionado por ele. Viver o reino de Deus é ser boca profética nesse tempo. Viver o reino de Deus é viver, meu irmão, o que a palavra do Senhor diz: estes sinais seguirão aos que creem. Viver o tempo de Deus, viver o reino de Deus, queridos, é viver a manifestação da autoridade de Deus na minha vida e na tua vida. Amém, amados? As pessoas precisam ver os sinais de Deus na nossa vida. Posso ouvir um amém, amados? Os sinais de Deus, o poder de Deus tem que ser notório, tem que ser manifesto na nossa vida. Deus quer te usar com voz profética. Querido, querida, há quanto tempo você não é usado no profético? Há quanto tempo você não é usado, meu irmão, em línguas? Há quanto tempo você não é usado para a cura? Há quanto tempo você não é usado? Há quanto tempo você não sente a presença do Senhor? Há quanto tempo você não é tomado pelo poder e pelo Espírito Santo do Senhor? Há quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você não é envolvido pelo sobrenatural de Deus? Por isso, querido, querida, está posto o desafio diante de nós, está posto o desafio diante da igreja, para que em 2016, queridos, nós possamos viver o reino de Deus. E viver o reino de Deus é viver na sua intimidade, viver o reino de Deus é viver em santidade, viver o reino de Deus é viver influenciando vidas, abençoando corações. Viver o reino de Deus é ser realmente um instrumento nas suas mãos, nas mãos de Deus. Quantos querem, queridos, viver o reino de Deus, portanto, esse ano? Amém? Decida isso em nome de Jesus. Jesus, quando aqui esteve, essa era a tônica, esta era a mensagem, era a base da sua pregação. Vamos ver algumas passagens aqui. Olha comigo, Mateus 4,17. João Batista pregava, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí Jesus vem, em Mateus 4,17. Abre para mim aqui, nós vamos ver vários versículos aqui. Tem que ser rápido aí para mim. Mateus 4,17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. A mesma coisa que João Batista pregou, a mesma coisa que está lá em Isaías 52:7, a mesma coisa que está lá em Salmo 145:13, a mesma coisa que vai estar agora. Olha ainda aí em Mateus, por gentileza, no verso 23, olha lá o 23, onde você estava mesmo, agora avança para o 23, capítulo 4, 23, olha só. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O evangelho do reino é o poder de Deus. Posso ouvir um amém, amados? Amém.
O evangelho do reino não é vã filosofia, não é conversinha fiada, é a manifestação da glória e do poder de Deus. Em Mateus 9,35, olha comigo também, Mateus 9,35, Mateus 9,35, Mateus 9,35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças e enfermidades. Lucas 8,1 também vai dizer que Jesus estava percorrendo, Lucas 8,1, Lucas 8,1, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Estou demonstrando como Jesus pregava, o que é que Jesus pregava, qual era a mensagem que Jesus pregava. Ainda aí em Lucas capítulo 4, olha comigo, verso 42, Lucas capítulo 4, verso 42 e o 43, olha lá. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detiam, para que não se ausentasse deles. Olha o 43, ele porém lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque foi para isso que eu fui enviado. Amém, amados? Qual era a mensagem de Jesus? Ele pregava dele próprio? Não. Certa vez ele mesmo disse: olha, o que eu falo, eu não falo de mim. O que eu faço, eu não faço de mim, mas porque meu Pai me autorizou, o meu Pai mandou, o meu Pai me deu. Posso ouvir um amém, amados? Ainda em Lucas capítulo 9, verso 1 e 2, Lucas 9, 1 e 2, continue demonstrando para você como Jesus, qual era a mensagem de Jesus. E convocando os seus 12, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Olha o 2. E enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém, amados? A mensagem de Jesus era o reino. E sempre atrás da mensagem vinha a manifestação de sinais, poder e manifestação da glória do Senhor. Amém, amados? Vamos lá? Lucas 10, verso 8 e o verso 9. Lucas 10, aí quando o Senhor vai enviar os 70, para pregar o evangelho, Lucas capítulo 10, versos 8 e 9, e em qualquer cidade, isso ele está comissionando, mandando os 70, em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes. Qual a mensagem de Jesus? Qual era a mensagem que Jesus mandava os discípulos, os 12 pregarem, os 70 pregarem? É chegado a vós o reino de Deus. Posso ouvir um amém, amados? É chegado o reino de Deus. Mateus 24, verso 11, Jesus anuncia que antes do seu regresso será pregado em todas as nações esse evangelho. Qual evangelho? Que mensagem que tem que ser pregada? O evangelho do reino. Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. E este evangelho, qual evangelho, pastor? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Durante essa série de mensagens eu vou ministrar sobre as parábolas também,
As 7 parábolas apontavam, como semente a palavra do reino. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um fermento. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um comerciante. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Tudo isso está lá em Mateus 13, falando sobre o reino. As parábolas anunciam o reino de Deus. As mensagens, as pregações dos apóstolos Pedro, Filipe, Paulo, era isso. A tônica das epístolas é a mensagem do reino. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Isso é fundamental eu explicar antes de tudo, antes de adentrar mais em outros detalhes sobre o reino de Deus. Mas eu quero dizer para você algo importante, fundamental. Vimos então que a mensagem de Jesus, o que ele anunciava, a pregação de Jesus, era quanto ao evangelho do reino. Que reino? O reino dos céus, o reino de Deus. Essa era a mensagem. E a mensagem que Jesus pregava, ela acompanhava com a manifestação, os sinais aconteciam, porque o reino de Deus é envolto da autoridade, do poder e da manifestação do Senhor. Quantos estão entendendo, queridos? Diga amém. Agora preste atenção numa coisa: o reino de Deus não é um território. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é um estado, não é uma coisa, não é um objeto. Gramaticamente, a palavra reino é um substantivo. Mas existem substantivos que indicam coisas, pessoas, lugares, etc. Mas existem substantivos que indicam ação. Tudo bem a galera aí do português? Existem substantivos que indicam ação. Por exemplo, a palavra salvação é um substantivo que indica ação. Ação de salvar. Preparação, ação de preparar. É um substantivo que indica uma ação. Então diga comigo: reino é uma ação. Não é um lugar. Não é um território, não é um objeto, não é algo palpável. O reino de Deus, repita comigo, é uma ação. Qual ação? A ação de reinar. Amém? O que é o reino de Deus? Diga comigo, uma ação de reinar. Levanta a tua mão direita e diga, feche seus olhos, diga: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Você sabe agora o que você está chamando e atraindo para a tua vida? A ação de reinar. A ação de reinar. Você está atraindo para a tua vida. Receba, querido, querida, nesse primeiro dia dessa série de mensagens, o poder de Deus sobre a tua vida. Você vai receber a ação, o ímpeto, o poder, a autoridade para reinar. Autoridade, reinar, é o que Deus quer liberar sobre a tua vida. Chegou a tua hora, chegou o teu momento. Diga para a pessoa que está do teu lado: em 2016 você vai reinar. Aleluia! O reino de Deus chega na tua vida. O reino de Deus chega na tua casa. O reino de Deus
chega na tua vida sentimental, o reino de Deus chega nas suas finanças, o reino de Deus chega em todas as áreas da tua vida. Se você crê nisso, se recebe essa palavra, aplauda, glorifica, exalte ao Senhor, porque você vai viver esse tempo. Essa é a mensagem de Jesus, essa é a mensagem para a igreja, essa é a mensagem profética que paira sobre essa igreja nesse ano de 2016, aleluia! É o reino de Deus. Você está preparado para viver esse tempo? Oh, querido, eu quero esse tempo na minha vida. Eu quero esse tempo. Não é um lugar, não é um objeto, é uma ação. É uma ação, é uma autoridade que é liberada, é uma unção que é liberada para você exercer, para você colocar em prática. O reino de Deus era a mensagem, mas se você observar, Jesus pregava e as coisas aconteciam, os milagres aconteciam, os sinais aconteciam, os prodígios aconteciam, porque ele não falava dele próprio, apesar de que ele é o próprio Deus, mas ele se colocava numa posição de humildade. Ele falava: eu não falo de mim, o que eu faço eu não faço de mim. Amém? Se percebe essa humildade de Jesus, que ele se destaca para orar, para falar com o Pai. Você observa essa humildade de Jesus, antes de operar o milagre lá da ressurreição, ele ora ao Pai, ele pede ao Pai. Amém, amados? Porque ele transmite o Evangelho. Qual o Evangelho? O Evangelho do reino de Deus. Amém? O Evangelho do reino de Deus. O reino de Deus é reinar em Deus. Amém, amados? É reinar em Deus. Você foi chamado para reinar em Deus. João 3,3, Jesus, ele vai dizer o que para aquele homem? Olha só: todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Não pode. Tem que nascer de novo para ver o reino, para viver o reino dos céus. Amém? Nós temos, queridos, que entender que a gente só pode dar o que tem, não é verdade? Amém, amados? Só pode dar o que tem. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quem está liberando essa autoridade, quem está delegando, repassando para nós, é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que é soberano, é aquele que reina sobre todas as coisas. Essa mensagem, esse evangelho, o evangelho que Jesus pregou, e tudo que Jesus fez foi baseado no poder do reino de Deus. E o reino de Deus é o reino que detém todo o poder e toda a autoridade. O Deus que detém todo o poder, digam: meu Deus, Ele reina. Ele sempre reinou, amém, amados? Ele sempre reinou e Ele sempre reinará. Tudo existe, tudo subsiste pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Ele é a autoridade suprema, Ele que controla o universo, controla o cosmos, controla todas as coisas, Ele controla a natureza, Ele que traz o equilíbrio ao mundo, a todas as coisas, Ele que me criou, Ele é esse Deus que reina, Ele que te formou, Ele que te gerou. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus
reina. Reina sobre tudo, reina sobre todos, reina sobre os homens, reina sobre a natureza, reina sobre os demônios, reina o nosso Deus, reina. Aleluia! E esse é o evangelho que nós vivemos, é o evangelho do reino de Deus, não um reino qualquer, mas um reino todo-poderoso, de um Deus que é todo-poderoso. Diga glória a Deus por isso, aleluia! Um rei, querido, querida, que é sobre tudo, que é sobre todos. Marcos 1,15 diz que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Esse tempo está sendo cumprido, tudo que foi profetizado está se cumprindo, o evangelho do reino está sendo pregado, já foi pregado, e agora, meu irmão, minha irmã, agora é arrependei-vos e crede no evangelho, arrependei-vos e crede no evangelho. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite você tem a oportunidade de abrir o coração para Jesus, você que não fez, de se arrepender dos seus pecados, você que está longe do caminho de Deus, e voltar rápido. E você que está, mas não está mais ou menos, está esquisito a tua relação com Deus, de você se aprumar, tomar decisões nessa noite, e em nome de Jesus se arrepender e voltar para o reino de Deus, porque não tem lugar melhor, não tem lugar mais seguro nesse universo do que estar vivendo no reino de Deus. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você possa declarar como essa canção, como a palavra do Senhor: venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino dos céus virá sobre a nossa vida, o reino dos céus virá sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus.